Olá, meu amigo, minha amiga, você que está aí se preparando para um concurso público do Distrito Federal, seja muito bem-vindo ao nosso módulo da Lei Orgânica do Distrito Federal. Eu sou o professor Júnior de Oliveira e é um prazer enorme estar aqui com você para a gente estudar juntos essa lei que é a lei fundamental do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, que é cobrada em todo concurso distrital. Não interessa se para a área de educação, se para a área de segurança pública, se para a área administrativa, não interessa qual concurso você vai fazer. A Lei Orgânica do Distrito Federal, por imposição legal, é exigida em todos os concursos. E aí vamos lá algumas observações iniciais antes da gente partir para a própria Lei Orgânica. Primeira informação importante que eu queria que você guardasse no coração é que, independentemente da banca, seja o CESP, a FCC, a Funiversa, a IDECAN, não é? Seja independente da banca que você vai enfrentar. Saiba de uma coisa, a banca vai cobrar de você o conteúdo da lei orgânica copiado e colado do texto da lei. Então, primeira informação que você tem que guardar, ler o texto frio da lei orgânica é imprescindível, é indispensável para você poder ter bom resultado nas questões de lei orgânica. Normalmente, uma banca como o CESP coloca algo em torno de 5 a 10 questões numa prova de 120 questões de qualquer concurso. Então, de 5 a 10 itens de lei orgânica é bastante, é suficiente para te convencer que gabaritar a lei orgânica é necessário. Então, se você gabarita a lei orgânica, você já sai na frente de muitos candidatos, até para suprir algumas deficiências que você possa ter numa outra disciplina, ok? Então, a minha vontade é que você gabarite. E, para tanto, é necessário que você leia pelo menos 3 vezes. Eu diria que esse é o básico. 3 vezes o texto da lei orgânica. Pode ser? Vamos deixar combinado assim, então? Então, você já vai fazer uma coisa. Você vai entrar, abrir uma aba aí do lado, tá? Dá uma pausa aí no seu vídeo, abre uma abinha aí do lado, coloca no Google LODF, Lei Orgânica do Distrito Federal. Primeiro link que aparecer ali, não é? Que tiver o final df.gov.br, você pode clicar, que é do site oficial do governo do Distrito Federal, e ali você vai ter a lei orgânica atualizada. Tranquilo? Beleza? Já mantém essa lei orgânica. Salva esse texto aí no arquivo, deixa aí no seu computador, próximo do seu material de estudo, porque sempre você vai fazer uma consulta, eu sempre vou estar fazendo remissão ao texto da lei orgânica, é necessário que você tenha em mãos. Tranquilo? Beleza? Essa é a primeira informação. A segunda informação, além de saber que você vai ter que ler o texto da lei orgânica, o nosso curso, ele vai trabalhar aquela parte que é essencial da lei orgânica. Por quê? A lei orgânica, ela tem mais de 300 artigos. A nossa lei orgânica do Distrito Federal ela é muito inchada, ela é muito grande. E, obviamente, quando se trata de estudo para concurso público, é necessário que você faça um estudo mais objetivo. Isso é, um estudo mais focado naquilo que tem mais incidência em prova de concurso. Então, veja, quando a gente se propõe a fazer um estudo especialmente pela internet, a gente tem que saber que o nosso estudo tem que ser um estudo, primeiro, se a gente já está na internet é porque a gente já está com pouco tempo. Então, se a gente vai para a internet e faz um estudo disperso, desligado, sem objetividade, a gente acaba perdendo tempo, tá? E não é esse o nosso objetivo. Então, o que eu preciso que você saiba? Que o nosso curso vai girar em torno daquilo que há mais incidência em prova de concurso. Júnior, o que é que mais cai em prova de concurso a respeito da lei orgânica? Bom, se você já tiver baixado a lei orgânica, você vai ver que o título 1 da lei orgânica, que vai ali do artigo 1º ao artigo 5º, trata a respeito dos chamados fundamentos da organização e dos poderes do Distrito Federal. A gente vai, inclusive, tratar isso nos primeiros blocos do nosso curso, tá? E esse ponto, ele despenca em prova. Os 5 primeiros artigos da lei orgânica são imprescindíveis. Mas depois começa a tratar a respeito da chamada organização do Distrito Federal, onde ele vai falar do território do Distrito Federal, onde ele vai falar da divisão administrativa do Distrito Federal, onde ele vai tratar a respeito das regiões administrativas, entre outras temáticas. Esse tópico também cai em prova.
Depois ele começa a falar da administração pública, lá, melhor, começa a tratar das competências do Distrito Federal, não é? Competência privativa, competência comum, competência concorrente, competência supletiva, enfim. As competências do Distrito Federal também temática de prova. Depois ele começa a tratar da administração pública ali no artigo 19. Você vai pegar lá o artigo 19 e vai ver que tem um tópico chamado administração pública. É também um tópico importante de prova. E aí depois vem o último tópico, que eu diria que forma a base fundamental do estudo da lei orgânica. Que eu diria para você, sem sombra de dúvidas, 90% das questões, independentemente do que ele diga no seu edital, vai estar ali, dentro desse tópico, que é o tópico dos servidores públicos. Então veja, fundamentos da organização dos poderes do Distrito Federal, organização do Distrito Federal, competências, administração pública e servidores públicos. Esses tópicos formam, como eu disse, 90% das questões de lei orgânica. E é justamente esses tópicos que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso. Pode ser, e é bem provável que aconteça, que no seu concurso, as 100% das questões, né, todas as questões, você encontre justamente nessa parte. Por quê? Porque quando a banca quer, ela vai simplesmente dizer, dentro da lei orgânica, o que ela vai cobrar. Então ela vai cobrar exatamente esses pontos que acabei de dizer para você. Tranquilo? Então, se você está com a lei orgânica aí e quiser selecionar, aí no Word, não sei se você copiou para o Word, se você quiser selecionar toda essa parte e pintar tudo de vermelho, ótimo. Porque aí você já está noticiando para você mesmo, quando você for estudar, que esses pontos vão exigir mais do que 3 leituras, vão exigir mais estudo, mais preparo, justamente porque o nosso foco tem que estar ali. Lembrando que, se no edital ele colocar lei orgânica do Distrito Federal, ele pode cobrar toda a lei orgânica, tá? Mas em virtude do histórico que a gente tem, até por conta da utilidade prática, não é, das informações, a banca vai te cobrar mais aquela parte. Agora, presta bastante atenção. Se você está fazendo um concurso para a área de educação, é óbvio e é elementar que estudar lá o tópico, não é, da ordem social do Distrito Federal, no que tange a educação, é indispensável. Lógico, você vai fazer uma leitura mais aprofundada disso. Você vai fazer para segurança pública, tudo bem que a parte da lei orgânica que trata de segurança pública hoje reduziu quase a zero, né? Mas dê uma olhada lá nessa parte também. Se você vai fazer para a área ambiental, tá? Você vai fazer, por exemplo, para o INBRAM, você vai fazer um concurso para a ADASA, que é a Agência Distrital de Águas aqui do Distrito Federal. Ora, se você vai fazer para essas áreas, é importante que você visite dentro da lei orgânica aquele tópico relacionado à área de atuação, aquele tópico relacionado à área de atuação que você vai fazer o concurso. Tranquilo isso? Beleza? Essa é a terceira informação. E agora, a última, mas não menos importante informação inicial, apenas diretrizes para o nosso bom relacionamento e bom convívio aqui nesse curso, eu peço que você compreenda que apesar de ser um curso pela internet, não é um curso à distância. Em outras palavras, nós não estamos distantes um do outro. Por quê? Porque o mesmo canal que transmite esse conteúdo, que é a internet, também nos aproxima através do contato via e-mail. Então, eu coloquei aqui para você, aqui ó, deixa eu voltar aqui, pronto. Eu coloquei aqui para você o meu e-mail, tá? prof.juniordeoliveira@gmail.com. Você vai colocar isso aqui, ó, você vai colocar no seu smartphone, você vai colocar isso aqui no seu e-mail, na sua lista de contatos, com o nome urgente. Isso. Você vai cadastrar com o nome urgente. Tá com alguma dúvida, alguma coisa que eu falei não ficou claro para você, você percebeu que o modo como eu expliquei não ficou não foi tão claro, manda um e-mail. Agora eu vou te pedir para você fazer um negócio. Claro, eu atendo
pessoas do Brasil inteiro, tá? Então, eu peço que você traga uma dúvida objetiva. Não peça, por exemplo, para que eu resolva uma questão, né? Professor, tem essa questão aqui, resolve para mim. Não, peraí, você resolve. E se dentro dessa questão tiver alguma dúvida, você traz para mim a dúvida que você tem naquela questão, tudo bem? E eu vou te responder com a maior brevidade possível. Estamos combinados assim? Além disso, você pode mandar, né, a dúvida lá no nosso Facebook, tá? Inbox, é só procurar lá, Prof. Júnior de Oliveira. E você pode também mandar no nosso Facebook do Bora Passar concursos, tá? Então você tem esses três canais de comunicação para aproximar a gente. Com certeza, não tenho dúvidas de que você vai conseguir a sua aprovação. Um último detalhe, para a gente agora sim entrar na lei orgânica do DF. O nosso curso, a priori, ele é um curso teórico, tá? Esse curso aqui é um curso teórico. Então a gente vai estudar a lei orgânica. Nada impede, e assim será, que nós possamos trazer ali algumas questões para você verificar como aquilo foi cobrado em prova, não é? Provas passadas. Então, sempre que encerrar um tópico, eu vou tentar trazer uma questão, tá? Uma, duas questões, para a gente tentar ver muito rapidamente como que essa questão cai em prova, lembrando que o nosso curso é teórico. Já me coloco à disposição, tá? E muito em breve, se já não tiver nesse momento que você está assistindo esse vídeo lançado, mas muito em breve vai estar disponível para você Lei Orgânica em Exercícios, tá? Muito baratinho, você sabe como é que a gente trabalha aqui no Bora Passar, então você vai lá e adquire o módulo em exercício depois que você concluir todo esse período. Tranquilo? Beleza? Fechamos as nossas informações iniciais e agora a gente vai para a Lei Orgânica do DF. Bom, essa primeira aula, como você pôde ver aí no título, é uma aula que vai tratar sobre algumas notas introdutórias. Notas introdutórias é justamente aquilo que não está diretamente dentro do texto da Lei Orgânica. Você vai falar assim para mim, mas Júnior, peraí, você falou que o que cai na minha prova é o texto da Lei Orgânica. E agora você vai começar a aula com alguma coisa que não está no texto da Lei Orgânica? Parece contraditório, mas não é. Estudar a lei orgânica sem estudar ela dentro de um contexto jurídico é dar um tiro no pé. Não é? Querer entrar na lei orgânica de cabeça, começar a ler o artigo 1º sem saber de onde que veio, de onde que surgiu, sem saber os fundamentos, as razões por que existe uma lei orgânica e o que é a lei orgânica, é basicamente você começar a construir uma casa pelo teto. Não dá. Então eu trouxe algumas notas introdutórias para te situar, não é sem trazer informação desnecessária, mas para te situar dentro do universo da lei orgânica. Mais do que isso, eu vou te pedir uma atenção especial, porque é o seguinte, vamos imaginar que nós estejamos construindo uma casa. Se der um problema na instalação elétrica, que é algo que você faz lá no final, já uma das últimas coisas, antes do acabamento, você vai ali, quebra uma parede, corta um fio, faz um negócio, tá resolvido. Agora, se você tem um problema e faz o alicerce da casa de forma mal estruturada, com material podre, o que você vai ter que fazer? Olha o trabalho que vai te dar. Você vai ter que arrancar a parede, muitas vezes você vai ter que mexer na estrutura, em toda a ferragem. Vai te dar um trabalho enorme. Vai falar assim, Júnior, o que isso tem a ver com lei orgânica? Absolutamente tudo. Nós estamos no processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem é como construir uma casa. Você tem que começar pelas bases e essa base tem que estar bem estruturada. Se a base está bem estruturada, todo o resto sobe com mais facilidade. O que eu estou querendo te dizer? Se essas notas introdutórias que eu vou trazer para você agora forem bem fixadas, eu peço até que você assista mais de uma vez esse vídeo, tá? Mais de uma vez esse vídeo. Assiste hoje, depois assiste daqui uma semana. Assista mais de uma vez, pelo menos esse vídeo, tá? Você vai perceber que essas notas introdutórias, elas vão te ajudar a responder questões lá da frente. Em outras palavras, se você estruturar bem essa primeira parte, quando você chegar lá na frente, você não vai precisar da parte do decoreba, que eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto. Entendo que seja antididático. Então, você entendendo essa parte lá na frente, você vai ter mais facilidade na compreensão das disciplinas e até você consegue matar muitas questões só com essas noções introdutórias. Legal? Então vamos lá. Primeira informação introdutória que a gente precisa guardar é o seguinte.
o Distrito Federal, já que você vai estudar a lei orgânica do Distrito Federal, ele faz parte de um todo, ele é um pedaço de um todo. Ele não está solto no mundo, o Distrito Federal não está solto na atmosfera, simplesmente jogado ao léu. O Distrito Federal, ele é uma parte de um todo. E o que é esse todo? Esse todo é a República Federativa do Brasil, do qual o Distrito Federal, ou da República, o Distrito Federal é membro, é uma das entidades membros da federação. Agora presta bastante atenção. Se o Distrito Federal é um pedaço do todo Brasil, o que o Distrito Federal representa dentro dessa federação? Aí a gente dá um pulo lá na Constituição. Eu não sei se o seu concurso vai cair direito constitucional. Não sei mesmo. Mas se vai cair ou não, não importa. Isso aqui você vai ter que saber. Presta bastante atenção. Eu trouxe aqui a redação do artigo 18. Vamos voltar aqui. Artigo 18 da Constituição Federal, que você precisa saber. Olha o que diz o artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, olha o nosso queridíssimo aqui, ó, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então presta atenção, o Distrito Federal não surgiu do nada. O Distrito Federal faz parte de um todo, esse todo é a República Federativa do Brasil, dentro da qual se encontram, além do Distrito Federal, a União, os estados e os municípios. Todos eles em mesmo nível do ponto de vista hierárquico. A União não manda no Distrito Federal, o Distrito Federal não manda no município, o Estado não manda no município, o município não manda na União. Percebam, aquela própria ideia que talvez alguns de vocês aí tenham, de que o presidente da República manda no governador e o governador manda no prefeito, isso cai aqui agora. Por quê? Porque o presidente representa a União, o governador representa o Estado e o DF, e o prefeito representa o município. Se a Constituição Federal vem e diz que eles são autônomos, significa que eles têm uma capacidade de se autodeterminarem, claro, dentro de determinados limites, nós podemos verificar, então, que não há uma hierarquia entre presidente da República, governador e prefeito. Tranquilo isso? Então, a primeira informação que eu quero que você tenha dentro das nossas notas introdutórias é de que o Distrito Federal ele faz parte da estrutura político-administrativa da República Federativa do Brasil. Tranquilo? Esse detalhe é importante para a gente poder seguir. Agora vejam, apenas essas entidades que fazem parte da estrutura político-administrativa do Brasil? Não. Eu trouxe aqui para você visualizar bem, e aí como professor de Direito Administrativo, eu amo Direito Administrativo, é a minha principal disciplina, é a minha paixão dentro do Direito, né? Eu trouxe aqui para você uma noção de Direito Administrativo. Não sei se vai cair na sua prova de Direito Administrativo, mas isso é irrelevante. Para a gente vai precisar dessas informações, que elas são relevantes. Olha para cá. A organização político-administrativa do Brasil se divide em duas categorias de entidades públicas. Entidades que estruturam ou que fazem parte, né, do poder público. De um lado, nós temos as chamadas entidades políticas, de outro lado, as chamadas entidades administrativas. Vejam, as entidades políticas são os chamados entes federados, né? Se você estuda direito constitucional, você deve usar a expressão lá, entes federados, né? Ou entes da federação, não importa, tá? As entidades políticas são a União, os Estados membros, o Distrito Federal, os municípios, esses que a gente viu citados no artigo 18 da Constituição Federal. Vejam que essas entidades, elas são dotadas do que a gente chama de autonomia política. Deixa eu voltar aqui. Autonomia política. Elas são entidades políticas justamente porque têm autonomia política. Então, eu quero que você linke essa ideia. União, Estados, Distrito Federal e municípios são chamados de entidades políticas porque detêm a chamada autonomia política. Do outro lado, nós temos as chamadas entidades administrativas.
As entidades administrativas, por sua vez, elas são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, sociedades de economia mista. Só para você se situar, a gente não vai entrar nisso aqui, mas em direito administrativo, se cai na sua prova, você vai saber. Mas só para citar alguns exemplos de autarquias distritais, né? Nós temos o DETRAN, aqui no Distrito Federal, nós temos a ADASA, Agência Distrital de Água e Saneamento Básico, que são autarquias aqui do Distrito Federal. Fundações públicas, a gente pode citar como exemplo a Fundação Hemocentro de Brasília, né? Uma fundação que cuida de saúde, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília, né? Entre outras. Empresas públicas, a gente pode citar aí o metrô, né? Metrô DF, a Companhia do Metropolitano do DF, a Terra Cap, a Nova Cap, entre outras. E sociedades de economia mista, a gente pode citar aí o BRB, a SEB, né? São sociedades de economia mista. A diferença entre elas não é o momento a gente verificar, só preciso que você saiba dessa informação, que elas são chamadas de entidades administrativas. Pois bem, por que elas são chamadas de entidades administrativas? Ora, porque elas detêm o que a gente chama de autonomia administrativa. Vejam que interessante. Entidade política detém autonomia política. Entidade administrativa detém autonomia administrativa. Guardou? Você vai falar assim, legal, professor, entendi. A gente tem, de um lado, as entidades políticas, de outro lado, as entidades administrativas. Entidades políticas detêm autonomia política. De outro lado, as entidades administrativas detêm autonomia administrativa. Falou tudo e não entendi nada. E não entendi nada porque eu não sei o que é autonomia política. Júnior, me ajuda. Vou te ajudar agora. Vou te ajudar agora chamando o próximo slide. Vejam, coloquei aqui para você o que vem a ser autonomia política. E aqui a gente chega num ponto que eu considero de fundamental importância para o nosso futuro. Tudo que eu vou falar daqui para frente, principalmente quando eu entrar no texto da lei orgânica, será fundamentado no que eu vou falar agora. Portanto, se você tá, eu tô vendo aqui, ó, você tá com o queixo assim, ó, na frente do computador, né? Escorado aí, quase que dormindo, né? Pois acorde. Presta bastante atenção que isso aqui vai definir o seu futuro. Acorde. Vejam, autonomia política consiste na soma de 4 aptidões, de 4 capacidades que esses entes dotados de autonomia política têm, que as entidades políticas têm. União, Estados, DF, município. O que essas entidades têm para serem chamadas de entidades políticas e, portanto, terem autonomia política? O que é que faz elas terem autonomia política? Então vamos lá. É a soma de 4 capacidades. Primeira capacidade é o que a gente chama de auto-organização. Vejam, auto-organização. Segunda capacidade é a autolegislação. Autolegislação. Terceira capacidade é o chamado autogoverno. E quarta capacidade é a chamada autoadministração, também chamada de autogestão. Tranquilo? Veja só, a autonomia política consiste na soma de 4 capacidades, de 4 aptidões. Essas aptidões, vejam bem, elas formam uma sigla que eu gosto de chamar de OLGA. Veja, ó, OLGA. Professor, que diacho é OLGA? Aqui, ó, auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração. Você vai lembrar disso aqui pra mim, tá? Você vai lembrar disso aqui comigo. E vai lembrar que tudo é autonomia porque vem de auto-organização, autogoverno, auto. Tranquilo? Auto significa de si mesmo. Auto com U, né? Auto com U. Auto com L é diferente. Auto com L é o nosso amigo Valdir aqui, né? O Valdir é um sujeito alto com L. Aqui não, aqui é auto de si mesmo, para si próprio. Isso é auto, né? Automóvel, que se move por si mesmo. Então, vejam que as entidades políticas são dotadas de autonomia política e a autonomia política é a soma dessas 4 capacidades. Agora, o que vem a ser a auto-organização, a autolegislação, o autogoverno, a autoadministração? Eu vou falar no próximo bloco. Eu espero você.